Ok, a gente vai começar cantando, Cristiano, duas músicas aqui. Antes de tudo, esse aqui, Salmo de Ascensão, é o Terrilim 121, tá? Salmo de Ascensão, elevo os olhos para os montes, de onde vem meu socorro? Meu socorro vem de Axé, o Criador do céu e da terra. Não deixa que teu pé resvale. Ele é teu guarda, como sombra te acompanha a sua destra, e de dia o sol não ferirá, nem a lua pela noite. Ele te guardará da maldade, ele livrará tua alma, ao saíres e ao entrares, desde agora e para sempre. Ao saíres e ao entrares, desde agora e para sempre. Ele te guardará como sombra, te acompanha a sua destra, e de dia o sol não ferirá, nem a lua pela noite. Ele te guardará da maldade, ele livrará tua alma, ao saíres e ao entrares, desde agora e para sempre. Ao saíres e ao entrares, desde agora e para sempre. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Vamos lá para a próxima música. Nos lugares mais recônditos, nos lugares escondidos, ali também habita o eterno Rei bendito. Nos lugares mais recônditos, nos lugares escondidos, ali também habita o eterno Rei bendito. Oi, 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 mesmo nas situações mais difíceis que vocês passarem, ali estarei, ali estarei, ali estarei. E mesmo nas situações mais difíceis que vocês passarem, ali estarei, ali estarei, ali estarei. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Nos lugares mais recônditos, nos lugares escondidos, ali também habita o eterno Rei bendito. Nos lugares mais recônditos, nos lugares escondidos, ali também habita o eterno
eterno Rei bendito. Oi, 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 mesmo nas situações mais difíceis que vocês passarem, ali estarei, ali estarei, ali estarei. E mesmo nas situações mais difíceis que vocês passarem, ali estarei, ali estarei, ali estarei. Baruch Hashem. Deixa eu guardar esse violão aqui. O link já está disponibilizado no grupo. Algumas pessoas estão acompanhando pelo Facebook. Nós vamos então começar a estudar aqui a Parashá, né, uma visão racídica. O que é o racidismo? Racidismo é uma linha do judaísmo ortodoxo criado pelo Baal Shem Tov, que é uma visão de que você deve estudar, de você deve fazer, né, desempenhar os mandamentos de forma alegre e com entusiasmo. Então a gente sempre procura cantar músicas alegres, fazer coisas para Hashem de maneira alegre e de maneira com entusiasmo. Deixa eu mudar o slide aqui. Então é o capítulo 8, versículo 2 de Números, né? Ele começa falando lá: quando você acende as lâmpadas. Está ouvindo perfeitamente, né, Cristiano? Está na motocicleta? Tá, ok. Uma boa viagem aí, que a gente proteja nesse seu caminho aí. Então, quando você acende as lâmpadas. Espiritualmente, acender as lâmpadas da Menorá significa acender as nossas próprias almas e as almas de outras pessoas, dos outros. O rei Salomão, ele diz, tem um versículo lá, se eu não me engano, Provérbios 20, 27, diz: a lâmpada de Deus é a alma do homem. Então, a nossa alma é a lâmpada de Deus, a nossa alma é uma vela, a vela de Deus, em outras versões dizem, a vela de Deus é a alma do homem. Então, nossa alma, na verdade, é uma vela, uma chama, né, de Deus em nós. Então, porque Ele incutiu em nós uma alma divina. Então, essa alma divina é como se fosse uma vela que sempre aponta para Hashem. Você percebe pessoas que às vezes querem se distanciar aqui ou ali, elas não querem mais saber de Deus, né? Não quero mais saber de Deus. Aí passa algum tempo, ela está de volta estudando Torá, buscando as coisas de Hashem, porque a nossa alma, ela está sempre buscando algo transcendente. Ela não se satisfaz apenas com esse mundo físico. A nossa alma está buscando algo para complementar. A nossa alma nunca vai se satisfazer com carro, com casa, com nada nesse mundo aqui. Nada que a gente venha conquistar ou deixar de conquistar vai satisfazer a nossa alma. A nossa alma tem sede de algo transcendente, que tem um terrilinho aqui que a gente sempre fala, que o salmista diz assim, que a nossa alma só se completa com Hashem. Né, um versículo, eu não vou lembrar as palavras exatas do Salmo, mas ele fala mais ou menos isso, que a nossa alma a alma do homem só fica completa com Hashem. Né? Dentro do homem há um buraco do tamanho que é Hashem. Se bem que Hashem não tem tamanho, mas a nossa alma foi projetada para se conectar com Hashem. Se a gente não está conectado com Hashem, a nossa alma ela não está completa. Ela tenta colocar algo no lugar de Deus e ela sempre vai buscar Hashem, porque ela é uma vela que está sempre apontando para cima. Então a chama de uma vela oscila constantemente para cima, como se desejasse deixar o pavio para trás e subir aos céus. A alma compartilha dessa natureza, lutando constantemente para romper as fronteiras que lhe são impostas pelo corpo e pelo mundo físico e se reconectar com a sua fonte espiritual. Então a gente tem limites que o mundo físico coloca a nossa alma não consegue ver Hashem de maneira clara neste mundo, né? A gente, como se a gente fosse cegos nesse mundo aqui,
Um mundo que na linguagem da Kabbalah é um mundo repleto de klipot, que são cascas que impedem a gente de ver a divindade, né? Mas na verdade Hashem está atrás de todas as coisas, como a gente acabou de cantar. Ali estarei, nos lugares escondidos, como se Hashem se escondesse atrás da natureza, atrás de todas as coisas, e Ele está sempre ao nosso redor e dentro de nós, observando e nos sustentando e fazendo com que a existência desse mundo continue permanecendo por milhares de anos, porque Ele que mantém a criação, Ele mantém através da sua palavra constantemente recriando todas as coisas. Às vezes, porém, essa natureza retrocede e fica adormecida. A alma está tão cega pelo ambiente que esquece sua sede natural pela divindade. É por isso que as lâmpadas da nossa paraxá, elas devem ser acesas. Eles devem ser lembrados de seu desejo inato de ascender, né? Ascender com SC, que significa se elevar, né? Porque às vezes a pessoa ela se esquece de Hashem e esquece que a gente está aqui com uma missão, né? A gente não está aqui para aproveitar a vida, a gente não está aqui para conquistar coisas, a gente está aqui para lucrar, mas um lucro diferente, é o lucro dos mundos superiores. A nossa alma desceu ao mundo mais baixo, segundo a linguagem da Hassidut. Descemos aqui no mais baixo mundo para conseguir lucrar, mas lucrar para a eternidade, não lucrar nos termos aqui. Como o Rav Yaakov contou uma história muito interessante esses dias, de um mercador que saiu da sua casa e foi para um lugar bem distante para conseguir sustento para a sua família. Ele passou muito tempo lá e lá ele se tornou um grande vendedor de leite. E ele conseguiu juntar muito dinheiro vendendo leite e até que ele ficou tão rico, mas tão rico que ele decidiu voltar para sua casa. E aí ele pensou em vender o leite e levar o dinheiro para casa, mas ele decidiu, não, vou levar logo o leite inteiro, todo o meu patrimônio de leite vou levar para minha terra, né? Então contratou navios e colocou o leite dentro desses navios, em galões e galões de leite, para vender na terra dele. E na hora que ele estava saindo, veio um vendedor de diamantes, e lá nessa terra que ele estava, o diamante era muito barato, e falou, compram de mim esses diamantes. Aí ele não queria, porque diamante não valia nada e tal. Aí ficou com pena do vendedor e comprou alguns diamantes. Aí ele chegou na casa, aí ele comprou os diamantes, uns poucos diamantes, colocou na bolsa e voltou para casa com os navios. Só que a viagem foi muito longa e quando ele chegou em casa, quando ele chegou na terra dele, quando ele foi abrir os barris de leite, estava o leite todo podre. E a mulher dele estava lá e falou, o que você fez? Passou tanto tempo lá fora para trazer essas coisas podres da sua terra. Você deveria ter trazido alguma coisa de valor, porque leite aqui é muito barato. E aí ele ficou muito triste, muito chateado, mas ele lembrou que comprou diamantes do mercador e com aquele dinheiro daquele diamante que ele pegou ali, vendeu, ele conseguiu sustentar a sua família. Então é mais ou menos a nossa jornada da nossa alma nesse mundo aqui. A gente pensa que o leite é que vai sustentar a gente, né? Que é que representa o sustento desse mundo, as coisas deste mundo aqui. Mas o nosso lucro é o lucro do mundo superior, de onde a nossa alma veio. A nossa alma veio para esse mundo aqui para lucrar, aprender. A gente está aqui para aprender, para crescer como seres humanos. Então por isso que Deus coloca a gente às vezes algumas situações para a gente aprender a ter emuná, para ter bitachon em Hashem, para a gente aprender a ter confiança em Deus, para a gente aprender a ser melhores pessoas, tratar as outras pessoas melhor. Então a nossa jornada aqui é uma jornada de crescimento e de aprendizagem, né? A gente precisa aprender com Hashem e para isso Deus deu a Torá para que a gente venha aprender a ser melhores pessoas. As 7 lâmpadas significam 7 tipos básicos de almas.
cada uma tendo o seu caminho particular para cumprir os propósitos de Deus com base em uma das 7 emoções básicas. Então, de acordo com a Kabbalah e com a Hassidut, existem 7 emoções básicas, porque o sacerdote ele acendia esse candelabro chamado menorá de 7 braços, e que esses menorá, segundo um nível mais profundo, significam 7 tipos de alma humana, 7 emoções básicas que o ser humano tem. Então, assim como as 7 lâmpadas fazem parte de um candelabro, todos os diversos tipos de judeus formam um corpo coletivo. A gente não é judeu, mas a gente pode aplicar isso para a gente também, uma vez que o Rav Yaakov já ensinou várias vezes que nós podemos ser considerados um não judeu monoteísta que abraçou as 7 leis, ele é considerado um judeu de 7 leis, um status de semi-convertido ao judaísmo. Então a gente pode aplicar isso também. Nós temos 7 tipos de emoções e a gente vai aprofundar na sequência sobre isso que nós temos e que a gente precisa lapidar e acender cada uma dessas características. Então, porque os judeus, né, todos os diversos tipos de judeus formam um corpo coletivo. Ainda assim, porque a nossa missão divina é o propósito da nossa existência. Então, o propósito da gente existir neste mundo aqui e a gente passar por coisas agradáveis e outras não tão agradáveis, a gente passa por isso porque a gente tem uma missão, e essa missão divina é o nosso propósito, que a gente precisa lutar tanto para descobrir como para desempenhar essa missão. Então, nossos caminhos são separados para alcançá-la, né, a nossa missão, e assim nos tornamos lâmpadas separadas. O que fazemos define quem somos. Toda a alma humana possui 10 sefirot. Então são 10 esferas, né, de acordo com a Kabbalah, ou poderes espirituais. Então a gente vai ter as 3 sefirot de cima mais elevadas, que são sefirotes intelectuais, né? Daí a gente tem, por exemplo, o acróstico Chabad, que é o movimento que a gente faz parte, que é o Chabad, é um acróstico dessas 3 sefirotes intelectuais, enquanto as 7 remanescentes estão relacionadas às emoções. Então, 3 acima, que é Hormah, Binah e Da'at, que forma Chabad, que são as sefirotes superiores e que são intelectuais, e as demais de baixo, as 7 restantes, são das emoções. Os 3 poderes do intelecto são a força primária motivadora do elemento divino da alma. Então, esses 3 de cima são as forças primárias da nossa alma, né, dessa alma divina. Os 7 poderes emotivos são a força primária motivadora dos elementos animalescos da alma, porque a gente sabe que a gente tem uma alma divina e uma alma animal em nós, e a alma animal, né, tem suas características também e que precisam ser trabalhadas em cada um de nós. No estado animalesco da alma, os 3 poderes intelectuais obedecem os desejos materialistas dos 7 poderes emotivos. Então, quando a pessoa se volta e alimenta apenas a sua alma animal, o poder animalesco da sua alma, ela vai saciar os seus poderes emotivos, esses 7 elementos, essas 7 características da alma animal. Então foi para corrigir essa confusão que as 7 leis de Noah foram outorgadas no Sinai. Então Deus deu 7 leis para as nações para corrigir essa dificuldade, esse problema que os seres humanos têm nesses 7 poderes da alma animal, né? Então Deus nos deu 7 leis para corrigir, fazer a retificação desse problema. Para a humanidade, a retificação espiritual envolve o refinamento dos 7 poderes inatos de emoção através do compromisso de cumprir os 7 mandamentos de Noah. Então você vai ter Sefirah de Chesed, que é bondade,
O mandamento relativo para refinar essa sefirá é a proibição de adultério, que é representado pelo braço direito. A gente sabe que o lado direito na Kabbalah representa sempre a bondade, a benevolência, que em hebraico é Chesed. Gevurah logo abaixo é poder. A gente sabe que é um poder mais de severidade, né? Que é a proibição de assassinato, que é representado pelo braço esquerdo. Tiferet, que é beleza, proibição do roubo, né? Que é o torso, deve ser dorso, deve ter traduzido errado aqui. Netzach, que é vitória, eternidade, que representa a proibição da idolatria, que é a perna direita. Hod, esplendor, reconhecimento e ação de graças, que é a proibição da blasfêmia, que é representado pela perna esquerda. Yesod, que é fundação, proibição de comer carne de animal vivo ou beber seu sangue, órgão representado pelo órgão da procriação. Malchut, que é o reino, estabelecimento de um sistema legal, que é representado pela boca. Então, todos esses 7 mandamentos, eles representam, tem uma ligação com o corpo humano, né? Isso aqui pode ser aprofundado num livro chamado Kabbalah para as Nações, né, do Rabino, como é que é o nome dele? Cadê? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Do Rabino Yitzhak Ginsburg, né? Ele vai aprofundar bastante esse tema aqui, né? Para quem gosta desses assuntos, dos assuntos mais místicos, é aconselhável adquirir esse livro. Então, que o adultério, então cada um deles é uma perversão, né? O adultério, por exemplo, é uma perversão do amor, e o assassinato é uma perversão do poder, de poder. Isso é algo óbvio. O roubo é a perversão da beleza, pois a beleza é o traço que capacita a pessoa a relacionar-se com outra com interesse e consideração. A verdadeira fé em Deus representa a suprema vitória do homem sobre o mal, cujo único poder real é a habilidade do mal conduzir a fé de alguém, e o portal para a eternidade. A perversão da fé é a idolatria. Blasfêmia é o sócio da idolatria. Então a blasfêmia, né, quando você reclama de alguma coisa, reclama da vida, você está sendo sócio da idolatria, porque é Deus que está te dando toda a configuração da tua vida, tanto internamente quanto externamente. Então, quando a gente blasfema, Deus nos livre, a gente está reclamando do próprio Deus e sendo idólatra. E isso é uma perversão do reconhecimento e expressão da alma, do agradecimento a Deus. Tá? Se quiser fazer alguma pergunta, contribuição, Cristiano, pode colocar no chat que eu vou ler aqui. Tá? Então, a gente está vendo aqui que todas as características de demérito humano podem ser retificadas, né? Porque são perversões dessas características, dessas 7 características que estão representadas na menorá. Então, a figura do sacerdote acendendo a cada uma dessas velas representa a retificação desses aspectos negativos da alma humana, né? É mais ou menos isso que os mestres racídicos estão falando, tá? Eu sei que aqui vão envolver alguns aspectos mais profundos, e a gente sabe que a Torá ela é muito profunda, né? Então, quanto mais você quiser aprofundar, mais você vai ter assunto para estudar aqui. Eu estou passando apenas uma vista superficial, panorâmica desses assuntos. Então, quanto os 5 primeiros e o último dos mandamentos de Noa foram dados a Adão, né, Harishon, no início da criação, o 6º foi primeiro otorgado a Noa após o dilúvio. A Torá refere-se a Noa como um tzadik, ou justo, ele é um chamado de justo, né? O alicerce e é só de sua geração. As 10 primeiras gerações da humanidade haviam sido instruídas por Deus a serem vegetarianas. Após o dilúvio, Deus permitiu a Noa e a seus descendentes comer carne de animais em geral,
mas proibiu de comer membros amputados de um animal vivo ou de beber sangue de animal vivo. Então a gente é proibido de comer sangue ou carne de um animal vivo. Isso é uma perversão, isso é uma isso aí é uma coisa que te leva a ser cruel, né? Meu avô dizia que a pessoa que é cruel com um animal é capaz de ser cruel com qualquer ser humano, né? Então Deus proibiu isso para a gente refinar nossa alma. O sétimo mandamento de Noa é o único positivo e é o mandamento de estabelecer um sistema legal para julgar aqueles que transgridem os 7 mandamentos prévios. Então, o que é um mandamento positivo? O mandamento negativo é aquele que não faça e o positivo é faça. Então, o único mandamento positivo que as nações têm é de estabelecer tribunais de justiça, que é a maneira que você vai julgar um ou outro através de cortes de justiça sobre os demais mandamentos. E o mandamento de estabelecer um sistema legal para julgar aqueles que transgridem os 7 mandamentos prévios, desta maneira retificando e regulando a sociedade. Este mandamento corresponde ao poder de Malchut, que é o reino, pois a lei é a fundação de qualquer reino. Então, qualquer reino para existir tem que ter lei. Então, ele está fazendo a relação do reino, Malchut, com o estabelecimento de tribunais de justiça. Como dizem nossos sábios, a lei do reino é a lei a ser obedecida. Então, Malchut recebe energia de outros poderes da alma, como foi dito. Todos os rios, os 6 poderes da alma, fluem para o mar, que é Malchut. No corpo do ser humano, Malchut corresponde à boca, cuja função é dirigir e controlar a sociedade. Quando estes 7 mandamentos são ordenados na estrutura sefirótica familiar aos estudantes da Kabbalah, temos, então ele vai falar aqui da estrutura que vai ser estabelecida. Então aqui você vai ter à esquerda Gevurah, poder, que é o assassinato. À direita você vai ter Hesed, bondade, que é a proibição do adultério. No centro você vai ter Tiferet, que é beleza, que é a proibição do roubo. Hod, à esquerda, esplendor, que é a proibição da blasfêmia. Netzar, que é vitória, que é a proibição da idolatria. E Esod, que é a fundação, que é a proibição de ingerir membros amputados de animal vivo. E Malchut, que é o reino, que é estabelecer um sistema legal de justiça. No entanto, existe um nível mais profundo da alma, onde ela tem valor intrínseco, além da sua missão divina. Neste nível, a alma é um fim em si mesma, ao invés de meramente um meio para um fim, e portanto não há diferenciação das almas com base nas diferenças na maneira como cumprem sua missão. Então, no fundo, se você pegar a sua alma, você tirar as vestes da tua alma, que é a fala, a visão, o pensamento, se você tirar isso, no fundo a tua alma vai estar lá em essência, ela vai ser um com o todo, que a gente sabe que Hashem é o todo, né? Então é meio profundo isso aqui, mas é um conceito da Kabbalah, né? Então ele está falando mais ou menos isso, desse nível mais profundo da alma. Neste nível, a alma é um fim em si mesma, né? A Torá, portanto, primeiro se refere às lâmpadas em geral, ao invés de um número específico, pois a elevação que ela requer que busquemos se destina a atingir um nível em que somos todos um. Então é representado pela base ali cada haste do candelabro vai se encontrar no eixo central. Isso representa que todos nós somos um. Toda a criação é um com Hashem, né? Nós fazemos parte da criação. A nossa alma divina vem de Hashem. Ele que mantém esse mundo existindo como um televisor ligado na tomada. E que se a gente pudesse tirar da tomada o mundo, desconectar ele com Deus, a imagem sumiria na hora. Quer dizer, toda a existência, a realidade que nós existimos, em que a gente vive, iria desaparecer instantaneamente. Então, o mundo está sustentado em Hashem, que manifesta suas centelhas divinas
nessa realidade sustentando ela. Então, é mais ou menos isso que ele está falando, que a nossa alma vem de Hashem e no fundo, lá no fundo, se a gente tirar a visão, tato, paladar, todos os nossos sentidos, e a nossa alma ali, imagina a sua alma sem esses sentidos, então é mais ou menos essa alma bruta que é um com Hashem. Essa alma é você na essência mais profunda, né? É uma coisa bem profunda e talvez difícil de imaginar, mas é mais ou menos isso. Arão ficou desapontado porque Deus não o ordenou a participar da inauguração do tabernáculo, visto que todos fomos Baruch Hashem, Cristiano, obrigado. Então Arão ficou desapontado porque Deus não o ordenou a participar da inauguração do tabernáculo, visto que todos fomos chamados a fazer de nós mesmos, nossas vidas e nosso mundo um santuário, um lar para Deus. Podemos aprender com o exemplo de Arão. Devemos aspirar a participar de toda busca que promova esse objetivo, em educação judaica ou em atividades específicas destinadas a acender a centelha da consciência divina em nós mesmos e nos outros. Então, o que ele está falando aqui, os mestres racídicos, é que a gente deve empenhar, né? A gente deve se unir para acender a centelha não apenas da consciência divina, não apenas em nós mesmos, mas nos outros. Então a gente deve buscar apoiar movimentos de propagação da Torá, propagação das 7 leis. Então a gente deve estar unidos em prol para que essa luz venha brilhar nesse mundo de escuridão. A gente sabe que o mundo que a gente vive é o mais baixo do mundo, é o mais baixo dos mundos, né? E aqui é um mundo de trevas. Então há uma frase racídica muito interessante que diz que um pouco de luz espanta muita a escuridão. Então é mais ou menos isso. A gente deve unir nossas forças para acender a luz, a vela que há neste mundo. Muitos castiçais neste mundo que precisam ser acesos, precisam ser acendidos por nós. Então a gente precisa empenhar nossos esforços em espalhar luz e acender a vela humana, o lado bom, as características positivas de todos que estão ao nosso redor, né? Além de nós mesmos. É verdade que ninguém pode estar diretamente envolvido em tudo. Claro, a gente tem um tempo limitado, a gente não pode tudo, a gente tem que saber administrar nosso tempo, administrar nossas vidas, nossas famílias, mas a gente tem que saber administrar de maneira que a gente possa ajudar movimentos de Torá, movimentos de divulgação do judaísmo, da Torá, né? Mesmo assim, devemos estar tão ocupados com o nosso propósito divino que fiquemos desapontados por sermos limitados dessa forma. Então, a nossa alma ela tem que estar sedenta por contribuir, de maneira que a gente fique desapontado em ser limitado, né? É mais ou menos isso que ele está falando. Além disso, Aaron ficou desapontado somente depois que os ritos inaugurais foram concluídos. Enquanto eles ainda estavam acontecendo, ele alimentou a esperança de que ele seria capaz de participar. No nosso caso, os ritos de inauguração ainda estão em pleno andamento, até que o templo seja reconstruído e a realidade levada à sua perfeição final. Ainda temos a oportunidade de participar do processo. Então ele está comparando essa época que a gente está vivendo, que é pré-reconstrução do templo, pré-manifestação revelada de Mashiach, né? Então é como se a gente estivesse nesses ritos de inauguração de um novo mundo, de um mundo da era messiânica. Então a gente tem que... Ele está falando mais ou menos isso, que até que o templo seja reconstruído e a realidade é levada à sua perfeição final, temos a oportunidade, essa oportunidade de ouro, de participar desse processo ativamente, contribuir para a vinda, para a revelação imediata de Mashiach, para a reconstrução do terceiro templo,
Então, tudo que a gente faz nesse mundo aqui tem que estar voltado para preparar o mundo, preparar a gente mesmo, preparar os nossos semelhantes para a revelação de Mashiach, para inaugurar esse mundo novo, né? Então é mais ou menos essa a ideia, divulgar as 7 leis. Imagina se a gente consegue divulgar as 7 leis e o Brasil para de ter roubo, o Brasil para de ter mortes, assassinatos em massa como a gente tem hoje aqui. Imagina se a gente consegue isso. Então, como que a gente vai conseguir chegar nesse Brasil ideal, né? Que vamos dizer assim, é através desse trabalho de formiguinha, de divulgar as 7 leis, de tentar falar para o nosso próximo a respeito de não matar, não roubar, não idolatrar, não maltratar os animais. Então a gente está construindo um mundo melhor, apesar da nossa pouca potencialidade de, às vezes a gente não tem muito tempo, a gente não tem muitos recursos financeiros, mas então com o trabalho de cada um de nós, esse trabalho de formiguinha, com certeza a gente está avançando e vai avançar ainda mais. Então, sempre que vemos outras pessoas envolvidas em fazer do mundo o lar de Deus, devemos tomar isso como nossa deixa para nos juntar a eles de todas as maneiras possíveis. Então, se está vendo alguma coisa ali positiva, pessoas que estão dando aula de Torá, apesar de não saber muito, como é o meu caso aqui, estou apenas compartilhando conhecimentos do site Rabad, né, contribuindo com algumas coisas que a gente ouve do Rav Yaakov Gerenstadt, de outros rabinos do nosso movimento. Então, quando você vê trabalhos como esse, os sábios estão falando que você deve se juntar a eles de todas as maneiras para apoiar movimentos assim, né? Por isso que a gente está unido no movimento Bina no Brasil, que é um movimento de não-judeus que estão unidos para estudar a Torá e para divulgar os conhecimentos das riquezas milenares da Torá, né? Porque a gente entende que ninguém nesse mundo deve viver sozinho, ninguém deve viver no seu quartinho estudando Torá. Não, a gente deve unir nossas forças, né? Hoje a gente tem internet para isso, a gente não apenas internet, mas a gente também busca fazer reuniões presenciais, porque a gente precisa difundir e unir essas velas, né, que são as nossas chamas, que são nossas almas, para difundir a luz nesse mundo. Então, aqui eu coloquei aqui, junte-se aos bons e você será um deles. Se você quer ser uma pessoa que está indiferente com o mundo, indiferente com a Hashem, então você deve se unir com pessoas que são indiferentes com a Hashem. Mas se você quer ser uma pessoa mais elevada espiritualmente, uma pessoa que tem sempre bitachon em Hashem, né? Não tem medo de nada, não tem raiva de nada, então você deve buscar se unir a pessoas que estão ligadas à Torá, estão ligadas às mitzvot. Então é esse um dos lemas do nosso movimento, né? A gente deve se unir a pessoas que querem o bem, a pessoas que querem difundir a Torá. É esse o nosso objetivo. Isso é especialmente verdadeiro em nossa geração, a última geração do exílio e a primeira geração da redenção. Isso aqui é uma profecia do Rebbe de Lubavitch. Ele diz que a gente é a última geração do exílio e a primeira geração da redenção. O Rebbe de Lubavitch, quem conhece sabe que todas as profecias dele se cumpriu, né? Ele nunca falou nada que nunca se cumpriu. Então ele falou que a nossa é a última geração do exílio e a primeira geração da redenção. E a gente tem certeza que tudo que está acontecendo, guerra em Israel, tudo faz parte desse processo de inauguração da era messiânica, inauguração de um mundo novo. Tudo vai culminar com a revelação completa e total de Mashiach em nossos dias. Todo ato redentor pode ser considerado um passo para a consagração do terceiro templo. Então esse terceiro templo ele vai ser construído com cada pequeno ato que a gente faz nesse mundo. Um ato de bondade, a gente está fazendo a balança do mundo pender a cada atitude, a cada reza que a gente faz, recitação de salmos, a gente está fazendo essa balança pender para a positividade, para a construção do terceiro templo, para a revelação de Mashiach, para ver uma sociedade mais justa, né? Alguém gostaria de perder a oportunidade de contribuir para a construção e a consagração do templo sagrado? Eu não, né? Tenho certeza que o Cristiano também não, e ninguém que está aqui ouvindo a gente
gostaria de perder essa oportunidade. Então a gente tem essa oportunidade de construir e consagrar o templo sagrado através das nossas pequenas atitudes. Então havia um banquinho em frente à menorá, que eles vão também refletir sobre isso, que era para acender as lâmpadas, Arão tinha que subir neste banquinho. Isso nos ensina que quando acendemos a centelha do judaísmo em nós mesmos, ou em outras pessoas, nos beneficiamos espiritualmente, subimos um nível. Essa ascensão afeta não apenas nossa cabeça, nosso intelecto e consciência, mas todo o nosso corpo, né? Todos os aspectos da nossa vida. A gente acabou de ver que cada um dos 7 mandamentos tem um impacto no nosso corpo, né? Cada um representa uma parte do nosso corpo. Na verdade, nós ascendemos antes mesmo de afetar a outra pessoa. A própria decisão de ajudar os outros nos afeta primeiro. Então, quando a gente acende a vela do próximo, a gente também está acendendo antes a nossa vela. Só em decidir ajudar a nossa vela interior, nossa alma divina já se acende, né? Assim, ajudar a retificar o mundo em geral e prepará-lo para a redenção messiânica é mais do que apenas um ato de altruísmo. É um aspecto essencial do nosso próprio refinamento e preparação também. Então, quando você ajuda o próximo, você é mais ajudado do que o próximo. É isso mais ou menos que ele está falando, né? Isso é uma parte essencial. A nossa alma foi feita para isso. A nossa alma foi feita para o coletivo. A nossa alma não foi feita para viver no egoísmo, no nosso próprio mundinho, nas nossas próprios probleminhas que a gente enfrenta no dia a dia. Não, a gente está aqui para ver o mundo como um todo, da perspectiva não do homem, não a nossa perspectiva mesquinha e pequena, não, a perspectiva da Torá, que a perspectiva é uma perspectiva atemporal. A gente tem que ver a nós mesmos como pessoas repletos da alma divina. A gente tem que olhar o próximo também pelo potencial deles, né? Então é mais ou menos isso. Assim como Arão acendeu todas as 7 lâmpadas da menorá, ele também era conhecido por sua habilidade de se relacionar com todos os tipos de pessoas, mesmo aquelas cuja única característica redentora era o fato de serem criações de Deus. Então, infelizmente, algumas pessoas, a única característica positiva delas e redentora delas é o fato de elas serem criações de Deus. Mas mesmo assim, Arão tinha essa capacidade de se relacionar com essas pessoas difíceis. Olha que coisa legal. Arão tinha essa. Dizem que Arão, a tradição vai falar que Arão conseguia reconciliar casais que estavam à beira do divórcio. Ele chegava para a mulher e falava: "Ó, seu marido me procurou e está querendo se reconciliar com você". Aí chegava para o marido também, falava. E aquilo ali acabava reconciliando aquele casal. O Arão tinha esse talento, um talento que fazia reconciliar até inimigos, né? Inimigos mais ferrenhos, ele conseguia. Então, mais ou menos isso, porque ele tinha essa habilidade de acender as velas das almas humanas. Embora os sacerdotes sejam os que geralmente acendem a menorá, os leigos também podiam acendê-la. Isso é o Iomá 24b que diz que para que um não sacerdote acendesse o candelabro, o candelabro deveria ser trazido para fora do santuário, para uma parte do templo não proibida para os leigos, acendido ali e trazido de volta ao santuário. No entanto, a Torá instrui Arão a acender a menorá. Então isso significa que, a fim de inflamar outra pessoa, ou iluminar algum aspecto da realidade, devemos imitar o sumo sacerdote, cujo foco e realidade eram Deus e a Torá, e que recebemos o poder para fazer isso. Então, a gente tem que imitar Arão. Arão tinha essa capacidade de acender as velas, e a gente também pode fazer isso na nossa pequena escala, numa escala menor. Mas se cada um fizer essa escala, a gente com certeza estará acendendo vários luzeiros nesse mundo de escuridão, né? Pequenas atitudes que vão trazer muita luz para esse mundo. Quando você acende as lâmpadas, literalmente, isso seria trazido como quando as lâmpadas, acender aqui, acender uma chama significa
segurar o fogo contra o pavio até que esteja queimando continuamente por conta própria. Então, a instrução que Hashem deu para o sacerdote, para o sumo sacerdote, é que ele deve acender até que a chama continuasse por conta própria queimando, né? E aqui, para terminar... Ah não, tem mais um aqui, só um instantinho. Espiritualmente, isso significa que quando acendemos a chama da menorá humana, nossa própria alma ou a alma de outras pessoas, não devemos apenas entregar alguma inspiração rápida e depois seguir em frente. Devemos permanecer próximos, acalentando a chama da alma até que um brilho constante e autossuficiente exista ali, né? Então, não adianta só acender e sair. Não adianta você inspirar, dar uma palavra de inspiração e deixar acontecer. Para terminar, eu vou contar uma história aqui do Rabi Boaz Kali, de abençoada memória, que foi o que inspirou o Rav Yaakov Genestad a criar o movimento Binenu Brasil, né? O Rav Boaz Kali, ele é emissário do Rebbe de Lubavitch, especificamente ali para as 7 leis de Noah. Aqui nessa foto ele está ao lado de alguns árabes. Ele atravessava a fronteira de Israel para falar das 7 leis de Noah, e muitos judeus, muitos árabes e muçulmanos ouviam e assinavam a declaração, recebendo sobre si as 7 leis de Noah, por mérito do Rav Boaz Kali, de abençoada memória. Ele chegou em São Paulo e ele queria também abrir um movimento aqui, Binenu Brasil, não um movimento específico para Binenu, né? E ele não sabia o que fazer. E ele conta que ele chegou em São Paulo, sentou numa praça de São Paulo e escreveu uma carta para o Rebbe para saber o que ele deveria fazer, e ele colocou essa carta no livro, e quando ele abriu o livro foi justamente nessa paraxá que caiu, né? Nessa parte específica de você acender o candelabro e ficar ali junto com ele até que aquela luz brilhe sozinha, até que aquela luz brilhe por conta própria. E aí ele disse que chegou para alguns rabinos, perguntaram se um ou outro queriam mexer com não-judeus, começar um trabalho com Binenu, e nenhum deles queria, né, e tal. Só que indicaram para ele o Rav Yaakov Genestad. E aí ele chegou para o Rav Yaakov Genestad e o Rav Yaakov Genestad aceitou o desafio, né? E aí ele assessorou e ficou ali, como a Paraxá nos ensina, ele ficou ali dando assistência até que o Rav Yaakov Genestad pudesse trabalhar com isso, acendendo as velas aqui também por conta própria, né? E há 2 anos atrás Hashem o levou, mas com certeza a missão dele foi completa aqui no Brasil. Então eu queria terminar aqui. Se alguém quiser contribuir, que estiver no Facebook, pode colocar algum comentário. Cristiano, se quiser comentar aqui no chat, pode falar também, porque a minha participação aqui já acabou. A minha pequena reflexão já está acabada. Tá certo então. Cristiano, Shalom, muito obrigado por estar aqui comigo, né? A gente refletir juntos sobre uma pequena parte da Paraxá. Tá aí, muito obrigado. Não, imagina. Está na moto, não, imagina, sem problema nenhum. Muito obrigado, viu, por acompanhar, e que a gente tenha uma boa semana. Que isso, imagina, eu sei que você está na moto aí, você falou. Eu vou dedicar essa aula aqui, esse estudo da Torá, em mérito aí da cura do meu irmão, Valdemir, filho de Honório, que ele venha sair do hospital, ele está hospitalizado desde ontem, por complicações aí da Covid, que ele possa sair, né? E que ele venha a ser curado, que a Hashem venha curá-lo.
Então, em mérito dele, eu dedico essa aula, tá bom? Uma semana maravilhosa para todos nós, que a gente venha ter notícias boas e só coisas elevadas acontecendo conosco, tudo para o bem. E shalom, shalom. Tchau, tchau, Cristiano.